Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um Long News pra falarmos sobre as principais notícias do dia. Então, se vai ser longas, você deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Acesse os patrocinadores do canal, acelere e também não deixe de conferir o plano do Seja Membro do canal. Leia a descrição desse vídeo pra você entender certinho as informações. Não deixe de conferir também o último episódio do Zezo Rumble que saiu nessa última sexta-feira. Tá um papo bem legal. Então, sem mais delongas, vamos para as principais notícias do dia. Porque é o seguinte, gente... O nome de Vince McMahon nesse último dia, né, foi bastante comentado porque ele participou então lá daquela entrevistinha com o Pat McAfee, né, onde ele abordou vários assuntos. O primeiro grande anúncio que ele acabou fazendo durante essa entrevista foi que ele irá introduzir, né, ele vai induzir ali então o Undertaker ao Hall da Fama, né. A gente tava meio que especulando quem seria o cara ali que faria o discurso pro Undertaker ser introduzido, né? E eu tinha comentado que ou seria o Kane, mas o Vince McMahon também tava ali na lista, também faria total sentido. E acabou então que a escolha foi o Vince McMahon, né? Eu acho que é uma ótima escolha, eles, são amigos na vida real. O Vince praticamente criou o Undertaker ali, eles têm uma puta história de alianças, de rivalidades, mas principalmente uma história de backstage, de fidelidade ali, né? E o Vince que já tinha introduzido o Stone Cold, quando o Stone Cold entrou pro Hall da Fama e já tinha feito um discurso emocionante, agora vai ter a oportunidade de fazer também um discurso pro Undertaker, né? E ele falou ali que são poucos os lutadores que ele considera como parte da família e o Undertaker é um deles, né? É como se fosse alguém da família dele. E vai ser interessante, cara. Eu tô bem curioso pra ver o que ele vai poder falar sobre o Undertaker, os assuntos de backstage, né? O que o Undertaker já fez por ele, o que ele já fez pelo Undertaker e também poder ver o Undertaker falando, né? Até agora ele foi o único nome aí anunciado pro Hall da Fama que pode ser que seja um Hall da Fama só do Undertaker, porque o nome dele já é o suficiente. Honestamente, eu faria algo assim, sabe? Tipo assim, eu acho que seria muito legal se ele viesse com todas as suas versões dos personagens, sabe? Começando lá com o do Vale da Morte e depois vindo ali com o Undertaker do Ministério das Trevas, o Undertaker de máscara, o Undertaker do American Badass, o Undertaker Deadman, o Undertaker Phenom, né, com várias suas versões, ele entrando cada uma delas, fazendo um discurso sobre aquele período, o que ele pensou na época, o que foi legal, o que não foi, sabe? E depois encerrando como o Mark Calaway, né, falando ele como pessoa ali, não como personagem. Ia ser legal um Hall da Fama só assim, sabe? Só do Undertaker, com todas as versões. Eu ia curtir bastante, mas não acho que vai ser nesses moldes, né? O Vince também falou sobre as demissões, né? A onda de demissões aí nesses últimos anos que foi bastante comum. E ele deixou claro que não é nada pessoal, que são apenas negócios. A verdade é que desde que a WWE aí começou a trabalhar com acionistas, ela responde aos acionistas. Então, acaba aí que muitas vezes ela tem que tomar decisões não pensando no coração, mas pensando com a cabeça, né? E acaba então que certos lutadores acabam tendo que deixar a companhia, mas não é nada pessoal, não é nenhuma rixa, são negócios, negócios são negócios, né? E ele falou também sobre possíveis contratações, retornos para a WWE, né? E aí ele deixou claro que às vezes ele pode até estar um tanto chateado com um determinado superstar, mas ele lembra que não é sobre ele, é sobre o público, né? Que é uma coisa que a Ronda Rousey revelou recentemente numa conversa que ela teve com o Vince, né? Que ela falou que ela ainda não tinha perdoado o público e o Vince falou pra ela, minha amiga, não é sobre você não, viu? É sobre eles. É eles que você precisa agradar. E o Vince praticamente nessa entrevista falou a mesma coisa, né? Então, tipo assim, eu briguei com o Hogan, eu falei que eu nunca mais ia trazer aquele desgraçado de volta pra WWE, mas o público gosta do Hogan. Então, se é pra agradar o público, eu trouxe ele, né? Eu trouxe ele de volta pra companhia, porque é sobre eles. É eles que eu tenho que tentar agradar. Teve alguns outros comentários a mais aí nessa entrevista que a gente vai deixar pra falar depois aí, sabe, outros cortes de notícias, né? Quando for melhor traduzido. Teve ele falando que o único público que ele tenta não ouvir muito é o da internet, que é um público muito tendencioso e chatinho, mimado, né? No fim das contas, ele tá falando de nós, da IWC, e é difícil discordar disso que ele tá falando, né? Bom, e aí também, durante essa entrevista, né, ele falou que vai dar uma chance pro Pat McAfee ali poder ter um combate na WrestleMania, né? O Pat McAfee, ele agradeceu ele, que ele sempre quis competir numa WrestleMania, e o Vince anunciou que ele vai poder. Não disse qual será o adversário, mas como a gente já tava vendo já os rumores, né,
que poderíamos ter um Pat McAfee versus Vince, é bem possível que possa ser sim o Vince McMahon contra o Pat McAfee, e em breve vai ter esse anúncio. Ou pode ser o Austin Theory, né? Pode ser que ele utilize o Austin Theory para ser o adversário do Pat McAfee na WrestleMania, e temos esse combate. Mas o Vince provavelmente vai estar envolvido de alguma forma, seja como manager, seja como lutador, a gente vai esperar para ver certinho, né? Mas as coisas estão meio que já se encaminhando por aquilo que os rumores apontavam. Uma notícia bem rápida aqui é que o boxeador Tyson Fury falou recentemente que sim, ele deve voltar para a WWE aí em breve, não deve demorar muito, né? Não disse exatamente quando, mas é uma questão de tempo para ele estar de volta para a WWE, fazer mais uma participação igual ele já fez aí anteriormente. Eu sinceramente prefiro essas participações de lutadores de outros esportes, que pelo menos são lutadores, mesmo que tenha ali o seu lado de celebridade, do que trazer cantorzinho, carinha de Jackass e tal, essas coisas. Vamos ver. E aí, meus amigos, vocês também viram que recentemente a Elite Wrestling comprou a Ring of Honor, né? Conseguiu então ali adquirir os direitos da Hall, né? E bom, o que acontece? Tá sendo relatado que no ano passado a WWE também aí tinha interesse em comprar a Ring of Honor quando descobriu lá que a Ring of Honor ia parar suas atividades momentaneamente, né? Mas acabou não querendo fechar um acordo, não gostou muito do que a Ring of Honor estava exigindo. A gente não sabe bem o que eles estavam exigindo, sabe se é a parte financeira, né? Que inclusive eu até comentei no último vídeo sem nem saber de nada, né? Que pô, se foi cerca de 30 a 40 milhões de dólares a venda, né? A WWE teria condições de pagar fácil. O salário do Lesnar é isso em 4 anos, 3 anos, né? O salário do Lesnar, anual, né? Então assim, poderia realmente, de fato. E aí também está sendo relatado que em 2018 é quando a WWE talvez mais tenha chegado perto, porque o Triple H ficava insistindo pro Vince em comprar a Ring of Honor em 2018 já, né? Mas aí a WWE acabou indo atrás de coisas maiores. Dentre essas empresas maiores, a WWE quase tentou comprar a New Japan Pro Wrestling. Eu fiquei surpreso, cara. A NJPW sendo comprada pela WWE. Quem trouxe essa informação foi o Dave Meltzer, né? Então, eu fiquei bem surpreso, pra falar a verdade, né? Imaginei o que teria acontecido se isso acontecesse. Seria um negócio assim que, nossa, ia realmente, o mundo ia cair, mas não aconteceu. Enfim, what if, hein? What if? Bom, sobre o Cody Rhodes, está sendo relatado aí que talvez ele não tenha fechado um acordo com a WWE, inclusive especulado que é possível que ele tenha um retorno ao Elite. Só que aí, meu amigo, quando eu vi a fonte, eu já fiquei meio com o pé atrás, porque é o seguinte, e aí é o que o pessoal às vezes confunde as coisas, que eles só leem a notícia, mas não olham bem de qual fonte tá vindo cada uma delas. Não é a mesma fonte que disse que ele saiu da All Elite por querer um salário maior ou por ideias diferentes. Não é a mesma fonte que disse que ele inclusive já gravou vídeos, já trechos onde ele participa da WWE. Não é a mesma fonte que disse que a estreia dele tá marcada pra ser depois da WrestleMania. É por isso que a gente não tá vendo ele por enquanto ainda na WWE, porque querem esperar a WrestleMania passar. Não é a mesma fonte, é uma outra fonte que tá falando que nem sequer fechou acordo. Então é por isso que não bate de encontro com as outras informações, né? Porque dizem que ele já até gravou os teaser e vai começar a ser lançado depois da WrestleMania. Talvez ele apareça depois da WrestleMania, no Raw pós-WrestleMania. Talvez ele apareça na WrestleMania, então por isso que ele não vai aparecer agora. Ou não, ou talvez essa fonte agora esteja certa, não fechou acordo nenhum, não teve teaser nenhum gravado, ele saiu da Elite só pra tirar umas férias de um mês e retornar daqui a pouco, sei lá. Enfim. Bom, de qualquer maneira, galera, tá sendo relatado também que a WWE, até indo na onda das demais empresas aí e sanções que estão rolando com a Rússia, foi também na mesma onda e agora não tem mais WWE Network na Rússia, conteúdos, pay-per-views, shows semanais, também tá tirando tudo da Rússia lá. Conteúdo relacionado à WWE aí, tentando fazer meio que sua parte nessas sanções, nesses boicotes, né? Bom, recentemente também aí com esse reinado da Charlotte aí que tá se alongando, provavelmente deve chegar até a WrestleMania pra enfrentar a Ronda Rousey, quem sabe ganhar da Ronda Rousey e alongar mais. Mas nesse momento, somando os outros títulos que ela teve, inclusive, os outros reinados, ela está batendo a marca de 822 dias como campeã e na era moderna então se tornou a superestrela com mais dias segurando um título feminino na história da era moderna da WWE. Por que eu falo era moderna? Porque ela não vai chegar a 10 mil dias segurando esses títulos igual foi a Fabulous Moolah, né? Quer dizer, impossível eu não sei, mas é muito difícil, né? Então ela acabou passando o recorde da era moderna que pertencia a Trish Stratus, né? Somando todos os títulos, ela tinha 821 dias como campeã. Agora a Charlotte ultrapassa ela e tem 822 e deve ter mais dias ainda, porque ela deve ter outros reinados aí
mais pra frente, né? Quem sabe ela passe da marca de 1000, não é impossível não, né? Bom, e meus amigos, como vocês estão vendo aí, a gente vai ter Roman Reigns contra Brock Lesnar na WrestleMania, campeão contra campeão, ou será que não vai ser campeão contra campeão? Porque é o seguinte, recentemente o Paul Heyman mais uma vez voltou a comentar sobre o Lesnar, o Madison Square Garden, a possibilidade do Lesnar perder o título mundial antes de chegar na WrestleMania, e ele tentou se explicar ali, né, porque ele percebeu a incoerência de torcer pro Lesnar perder antes, o que não faz muito sentido. E aí, nessa incoerência dele, que talvez não seja uma incoerência, eu vou explicar por que na sequência, ele deu uma explicação meio fajuda ali, de que, é que eu não gosto dessa ideia de campeão contra campeão, título por título, porque o Roman Reigns, ele é o único campeão principal da WWE, então não existe um outro título, o outro título sempre vai ser o segundo lugar. Só que assim, explicação faz sentido, porque se ele realmente pensa isso, então não faz diferença o Lesnar ser campeão ou não ser campeão. Se ele já acha que o Roman Reigns é o número 1, então acabou. Não tem discussão. Inclusive, o Roman podendo enfrentar o Lesnar na WrestleMania e ganhar o título do Lesnar, melhor ainda, assim, nunca vai ter mesmo essa discussão definitivamente. Vai ter só um cara com os 2 títulos e acabou, né? E ponto final. Agora, ele falou que tem um grande plano para esse Madison Square Garden de fazer com que Brock Lesnar não chegue na WrestleMania com o título mundial, de fazer com que Brock Lesnar perca esse título antes. Se ele tá dando tanta ênfase nisso, ele vai tentar alguma coisa. E, meus amigos, será que então esse adversário misterioso do Lesnar no Madison Square Garden, que vai substituir o Bobby Lashley, que tá lesionado, será que não é o Roman Reigns? Eu tô começando a acreditar nisso. Porque aí não seria incoerente o que o Paul Heyman tá falando, sabe? De, Lesnar, você vai perder antes da WrestleMania. Por que ele tá torcendo pra isso? Qual o sentido? O único sentido é se o Roman Reigns fosse o adversário do Lesnar no Madison Square Garden e ganhasse o título do Lesnar antes. E aí, de fato, aí é vantagem pro Roman, porque o Roman pega os 2 títulos antes da WrestleMania e o Lesnar chega de mãos vazias. Tendo que lutar com o Roman, essa luta vai acontecer, é um fato, mas de mãos vazias, sabe? Sem nada. Então, ainda mais levando em consideração que os caras utilizaram o Day One pra essa rivalidade, utilizaram o Rumble Match, utilizaram o Elimination Chamber, utilizaram vários desafiantes diferentes, é possível que eles utilizem ainda desse Madison Square Garden, que tem um históricozinho de ter, às vezes, ali, troca de campeões, mesmo que não é um show ao vivo, é só pra galera lá presente. É possível, gente. É possível. Fiquem de olho. Então, talvez o Roman Reigns chegue e entre na WrestleMania com os 2 cinturões, o título mundial, o título universal, né, o chefe da tribo total. E aí, claro, pra compensar a derrota que ele teria pro Lesnar, porque aí sim, nesse tipo de cenário, aí eu duvido muito que o Roman Reigns chegaria com os 2 títulos pra reter. O Lesnar viria e ganharia dele, acabaria com o reinado do Universal, ainda recuperaria o Mundial, pegaria os 2 títulos na WrestleMania, mas o Roman não ficaria ali desmoralizado, né, porque ele teria tido um momento, pelo menos de 3 semanas, tendo todos os títulos da companhia, né. Então seria uma forma de recompensar os 2, é isso. Então, fiquem de olho que talvez a WWE esteja aprontando mais uma ainda no meio dessa rivalidade. Comenta o que vocês acham.